Bom, nós estamos então nessa história de 2 Reis capítulo 6. Temos falado várias coisas sobre essa história, como é diferente de outros aspectos, outras etapas na vida de Eliseu. Sempre nosso propósito é entender como aplicar isso, como isso não é apenas uma história do passado, mas é também um sinal, é também uma coisa apontando para alguma coisa que vai acontecer no futuro. E com Elias, Elias e Eliseu formam uma dupla. Elias tem aplicações muito claras feitas pela própria palavra, porque as profecias do Velho Testamento e também do Novo falam que Elias vai voltar. Então tem várias aplicações do ministério de Elias para os últimos tempos que ficam um pouco mais fáceis da gente identificar. Eliseu só é mencionado uma vez no Novo Testamento. Ele forma um complemento para Elias. Elias começou algo e Eliseu vem para completar. Nós temos visto que há vários paralelos entre Eliseu e Jesus, porque esse aspecto de Eliseu ministrar para pessoas comuns, ele não está voltado, o ministério dele não é voltado apenas para acontecimentos nacionais, para lideranças, para reis, mas o ministério de Eliseu, a gente viu várias histórias que tem a ver com pessoas comuns, pessoas que nem sempre representam algo. Olha, essa pessoa, Deus fez um milagre na vida dela porque no futuro ela vai ser alguém muito importante. Nem é assim. Então, claro, muitas pessoas foram abençoadas aqui com o ministério de Eliseu e a gente nunca mais ouve falar deles. Então são várias coisas diferentes. E Jesus fazia isso. Jesus curou pessoas simples. Jesus ressuscitou o filho daquela viúva de Naim, tantas e tantas histórias de pessoas que ele não estava curando, ele não estava focando naquela pessoa por causa de era alguém que seria um líder, era alguém que seria poderosamente usado por Deus no futuro. Não, eram evidências do reino de Deus. Então aqui a gente tem falado assim, sobre algumas dessas evidências do reino que a gente vê no ministério de Eliseu. Quando no início dessa história que Eliseu ele vê tudo que o rei da Síria planeja, ele vê tudo que o rei da Síria vai fazer. Então nós comentamos que o poder do reino de Deus é evidenciado por milagres, mas também por essas previsões ou de fatos que vão acontecer, ou até mesmo uma visão sobrenatural de fatos presentes. Essa história, por exemplo, não era coisa que iria acontecer no futuro. Eliseu estava vendo com uma visão espiritual coisas que estavam acontecendo naquele momento. Então é um dom de conhecimento, de revelação de coisas que eram bem presentes. E isso é tão milagroso, é um sinal tão evidente do reino de Deus quanto alguém ser curado, ou o óleo ser multiplicado, ou o machado flutuar. Esses milagres mostram que o reino de Deus não é sujeito às leis da natureza. Quem fez as leis da natureza? O próprio Deus. Deus fez o universo para funcionar de acordo com as leis da natureza. Mas Deus é poderoso, Ele não faz isso sempre, nem todas as vezes que Jesus queria atravessar o mar, Ele iria andar por cima das águas. Na maioria das vezes Ele pegou um barco mesmo. Ele era sujeito às leis da natureza, na maioria das vezes. Mas quando era necessário, Ele podia acalmar uma tempestade, Ele podia fazer o vento parar, Ele podia multiplicar os pães. Eliseu podia fazer um metal pesado flutuar na água. Então são coisas que estão acima, o reino de Deus está acima das leis da natureza. Isso não significa que no reino de Deus, Deus não vai ter lei nenhuma, vai ser tudo do jeito que Ele quer.
Deus é muito metódico, Deus estabelece leis. A gente não sabe muito sobre a nova terra, o reino eterno, a gente não tem muitas informações. Mas eu creio que Deus que fez esse universo, de acordo com leis, tem a lei da gravidade, tem as órbitas dos astros celestes, tem semente, plantio, chuvas, estações, tem todas as leis da natureza, e eu creio que Deus continua agindo assim. Só que o reino de Deus é superior. O reino de Deus não é limitado. Tem um veneno na panela? Isso, de acordo com as leis da natureza, tem coisa que se você comer vai te fazer mal. Mas no reino de Deus há superioridade. Não é necessário se sujeitar às leis da natureza. Então, Eliseu, ele vem para mostrar. Então, quando a gente compara, temos feito isso várias vezes, mas eu estou sempre, assim, na verdade eu estou junto com vocês, eu estou buscando essa aplicação. Como que a gente entende o ministério de Elias? Como que a gente entende o ministério de Eliseu? Percebe? A gente lê essas histórias de Eliseu, não é só para ficar, puxa, como Deus é grandioso. Isso é bom, a gente lê a história, a gente louva a Deus, a gente se prostra diante de Deus, Deus é tremendo, Deus faz as coisas diferentes, mas a gente quer entender. Primeiro, a minha pergunta é, por que isso não acontece hoje? Por que nós não vemos isso acontecendo na nossa vida? Então a gente quer entender. Isso foi, como muitas pessoas, até nas coisas do Novo Testamento, os milagres de Jesus e da igreja primitiva, tem muita gente que lê essas histórias e fala, isso foi para aquela época, mas acabou, não tem mais milagres, não tem mais apóstolos, não tem mais reino de Deus como naquele tempo. Isso aconteceu num curto espaço de tempo, mas isso não vai acontecer mais. Agora é esperar a volta de Jesus e depois que ele volta, aí as coisas novamente funcionam. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia fala, se você tiver fé como grão de mostarda, você também pode falar com esse monte e transportar para o mar. Então, Eliseu, qual o significado do ministério de Eliseu? O que a gente tem falado? Em parte, ele aponta para Jesus. Ele aponta para, João Batista seria como Elias, anunciando, e Jesus veio mostrando a realidade do reino. Elias apontou, trouxe sinais de juízo, mas ele estava preparando o caminho, e Eliseu trouxe já a realidade desse reino, mostrando em todas essas histórias como Deus é superior, como o reino de Deus é superior, e isso numa época em que os governantes de Israel, dessas 10 tribos, nenhum deles do reino dividido, nenhum foi fiel a Deus, nenhum dos reis. Então, nessa época também, no reino de Judá, nós temos avivamentos em que normalmente o próprio rei era aquele que chamava o povo de volta para Deus. Então você tem um avivamento em que todo o povo se volta para Deus, Deus age, Deus visita. Mas é interessante que nenhuma vez em Judá você tem, Elias e Eliseu foram únicos. Eles ministraram no reino do norte, nessas 10 tribos, que nunca teve um governo submisso a Deus, representando Deus, mas com milagres, coisa que em Judá nunca houve algo desse tipo. Houve outra coisa, avivamento, coisa até mais desejável de um ponto de vista nacional, que o povo se voltava para Deus como um todo, mas aqui a gente tem uma outra situação. Então, são várias coisas que Deus pode ir revelando. Tem muitas coisas que eu não entendo, não sei exatamente como Deus quer aplicar, mas são coisas que a gente está sempre buscando. Então Eliseu representa Jesus, mas ele representa também a igreja, assim como Jesus veio e a igreja complementa, Jesus começou e a igreja apostólica complementou o tempo de Jesus, continuou, assim como Eliseu continuou o tempo de Elias. A gente pode falar que Eliseu também aponta para a igreja e ele também aponta para
uma realidade que pode acontecer entre nós agora e também algumas coisas que apontam para o tempo do milênio. Então, por isso que é difícil a gente fazer uma aplicação única do tempo de Eliseu. Então, agora, nós falamos já em 2 aulas sobre essa questão de Deus abrir os olhos, essa história aqui de como o exército da Síria veio para capturar Eliseu, o servo de Eliseu ficou todo com medo, apavorado, e nós falamos sobre essa questão de ver, de ter os olhos abertos, de ver o mundo espiritual, de ver uma outra realidade. Mas hoje nós queremos voltar assim para ver essa história como um todo. O que representa essa história de Eliseu? E quando eu falo dessa história, eu estou falando desde, se você tiver com a sua Bíblia aberta, desde o versículo 8, essa história termina no versículo 23. Então, essa história completa é assim: Eliseu via tudo que o rei da Síria estava planejando, contava para o rei de Israel, frustrou totalmente a estratégia do rei da Síria. Aí o rei da Síria descobriu que quem estava contando os planos dele era Eliseu. Então ele falou assim: vamos pegar Eliseu. Mas se Eliseu está vendo tudo que o rei da Síria faz, como é que o rei da Síria vai pegar Eliseu? Também é absurdo, né? Mas ele manda o exército atrás de Eliseu, e Eliseu, como aqueles filmes que o cara que é o herói, que tem poderes especiais, ele não fica apavorado, ele fica calmo, ele espera chegar na porta dele. Algumas pessoas interpretam que Eliseu saiu para falar com o exército da Síria, não sei, mas ele fica totalmente tranquilo, porque na hora que ele vai conversar com o exército inteiro, está aí para pegar Eliseu. Eliseu vai e no versículo versículo 18: enquanto o inimigo descia contra ele, Eliseu orou ao Senhor. Você percebe? É um momento dramático. Primeiro, Eliseu orou para que Deus abrisse os olhos do servo. O servo estava apavorado. Deus, abre os olhos dele. Enquanto isso, o exército está descendo. Está de dia, né? Eles cercaram à noite. Está de dia, o exército vem para pegar Eliseu. Eliseu não fala, ele não pergunta: Deus, o que a gente faz? Vamos fugir? Ele não faz nada. Ele fala assim: Deus, abre os olhos do servo para que ele veja. E ele espera. A hora que chega o exército na frente dele, enquanto está quase chegando, ele está orando. E ele está dizendo: Deus, fere todo esse exército de cegueira. Alguns interpretam como essa palavra cegueira só é usada uma vez mais no Velho Testamento, naquela história de Ló, quando eles estavam tentando arrombar a porta de Ló. Lembra que os 2 anjos foram tirar Ló de Sodoma? E eles queriam pegar os anjos, né? Outro absurdo, claro que eles não sabiam que eram anjos, né? Mas eles queriam pegar os anjos que estavam com Ló, abusar deles, né? Era um povo todo depravado. Eles queriam pegar os anjos. Ló saiu da porta, né, da casa dele para negociar. Não faça isso. Aí ele faz aquela proposta absurda: não pega as pessoas que vieram me visitar, pega minhas filhas. Olha que proposta, né? Aí eles falam: não, e foram apertando Ló. Os anjos pegam, puxam Ló para dentro da casa e ferem todo aquele povo de cegueira. E tem, assim, eu gosto de ver o senso de humor de Deus, né? Lembra Salmo 2, que fala assim: as nações estão enfurecidas, estão fazendo planos contra o Altíssimo, e Deus fica lá no céu dando risada, né? Essa cena também é maravilhosa, assim, da gente pensar: Deus sabe muito bem o que ele vai fazer, ele não fica apavorado por causa do que as pessoas, do que as nações estão tramando, e a gente fica, assim, isso é sério, a gente vê Deus dando risada. Claro, Deus não está indiferente ao sofrimento, mas sim, se você colocar no nosso cenário hoje, o que está acontecendo? Estado Islâmico decapitando pessoas, matando crianças, é uma coisa assim, né? Não sei quanto que vocês estão acompanhando e lendo assim, mas parece que o mundo hoje ficou insensibilizado. A gente nem
a gente nem se toca muito. Tem um Estado Islâmico. Imagina se tivesse as portas, né? Quantas pessoas cristãs e não cristãs no Iraque fugindo, deixando tudo que tem para sair de perto, né? Na Síria, 3 anos, carnificina. Então, Deus está olhando para tudo isso. Claro que Ele não está dando risada do sofrimento, mas Deus sabe muito bem o que Ele vai fazer. Entende a diferença? Então, aí tem essa cena lá em Gênesis 19, que os homens ficaram, a Bíblia fala assim, que eles se cansaram de achar a porta, de procurar a porta, e não achavam. Eu acho a cena muito cômica, né? Porque assim, né, eles estavam todos assim, violentos, querendo arrombar a porta, fazer as coisas, e Deus joga cegueira, aí eles ficam um tempão, cadê a porta? Gente, mesmo cegos, tem uma hora que você acha a porta, não acha? Então não foi uma cegueira comum. Essa palavra cegueira só usada lá e aqui. É uma cegueira, possivelmente, por uma luz muito forte. Não é talvez uma cegueira de ficar escuro, mas eles ficaram baratinados, eles ficaram perdidos, eles não conseguiam fazer. Então, aqui também, Eliseu espera até o último minuto, ele tem calma, ele pede a Deus para abrir os olhos do servo, e ele não está nem aí que o exército está descendo para pegar, para capturá-lo, para, né, amarrá-lo, levá-lo para o rei da Síria. Ele não tá apavorado, ele está tranquilo. E quando está quase chegando, ele faz uma oração. Ele fala: Senhor, fere esse povo de cegueira. E aí eles ficam dóceis nas mãos de Eliseu. Ele fala assim: gente, vocês estão no lugar errado, o homem que vocês estão procurando não está aqui. Me sigam. Siga como? Que eles estão cegos, né? Me sigam. Eles devem ter tido alguma forma assim, né, de conduzi-los, né? Era tipo 20 quilômetros de distância, então era uma boa caminhada que eles tinham que ir. Acho que estavam com cavalos e carruagem e tudo, mas ele conduz todo o exército para dentro da cidade de Samaria. E aí Eliseu ora de novo. Assim, agora Deus tira a cegueira, né? Assim como Elias orou para que não chovesse, lembra? Depois ele orou para que chovesse, e não é tão simples. Elias orou para que não chovesse, não choveu durante 3 anos e meio, mas depois, na hora de orar para que chovesse, foi uma oração, lembra da história? 7 vezes mandando o servo: será que tem nuvem, será que não tem? Então a gente vê claramente que Deus agia. Eliseu tinha uma palavra poderosa, mas não era uma coisa assim, eles não tinham a vara mágica, eles dependiam de Deus. 3 vezes, tem várias ocasiões em que Elias ou Eliseu, né, tanto um como o outro, eles não oravam. Tem situações que eles não oravam. Tem situações que eles simplesmente falavam. Quando Elias chegou lá na viúva, lá de Sarepta, ela falou assim: eu não tenho comida, eu tenho o suficiente para comer hoje. E aí eu e meu filho nós vamos morrer. Ele não orou, Elias não orou. Ele falou assim: vá lá, faça um bolo para mim primeiro, depois você faz para você. Porque assim diz o Senhor: não vai faltar nem o azeite e nem a farinha. Ele não orou. Várias vezes Eliseu não orou. Aqui nessa história, ele ora 3 vezes. Ele ora para o servo ver, ele ora para o exército ficar cego, e ele ora para o exército ver de novo. Então, cada vez é uma oração. Então, são maneiras diferentes, em situações diferentes, mas o importante é o versículo 18, que fala assim: então Eliseu orou ao Senhor: fere, peço-te, de cegueira esta gente. E Deus feriu-a de cegueira conforme, olha gente, sublinha essa frase, isso é muito importante, conforme a palavra de Eliseu. Gente, normalmente, o normal é o contrário. Deus fala
e você faz conforme a palavra de Deus. Aqui Eliseu orou, aqui não está dizendo que Deus mostrou que tinha que acontecer isso, não. Eliseu, ele ora, tudo bem, ele não simplesmente falou, mas ele orou e Deus faz algo tremendo, um milagre sobrenatural, conforme a palavra de Eliseu. Por isso que Elias, lembra, Elias e Eliseu, né, essa é uma das razões porque Eliseu não aparece praticamente no Novo Testamento, porque na verdade eles formam um conjunto. Elias começou, Eliseu completa, inclusive a missão que Deus deu para Elias no Monte Sinai, quem vai completar é Eliseu. Então eles formam um conjunto. Mas quando o Novo Testamento quer resumir as Escrituras, falam a lei e os profetas. Isso resume todas as Escrituras do Velho Testamento. A lei e os profetas. Quem representa a lei? Quem que é o cara? Moisés. Quem representa os profetas? Quem é o cara? Elias. Não é Isaías, não é Jeremias, que escreveram muito, não é Daniel. Quem representa, quem é o símbolo, a personificação, o ícone dos profetas no Velho Testamento? Elias. Por quê? Porque ele, apesar de ter feito, assim, se comparar, assim, ele não falou muita coisa, Elias era de falar muito pouco, mas e essa expressão, conforme a palavra de Eliseu, aparece nos dois. Aliás, a primeira coisa que acontece na vida de Eliseu, no registro na Bíblia, 1 Reis 17, Elias aparece diante de Acabe, e o que ele fala? Alguém lembra? Olha que, assim, a primeira coisa, né? Nunca tínhamos ouvido falar de Elias. Chega em 1 Reis 17, Elias aparece, vai lá na frente do rei Acabe, e o que ele fala? Assim diz o Senhor, não choverá, senão segundo a minha palavra. Gente, é muita... Ou ele é o homem de Deus e sabe o que ele está falando, ou ele é muito presunçoso. Só que essa expressão acontece várias vezes. A própria viúva, quando ela vai, o texto lá fala o seguinte, ele chegou, estou pulando em várias coisas para vocês conseguirem pegar a ideia. Essa expressão, segundo ou conforme a palavra do profeta, isso mostra uma maturidade, isso mostra a expressão máxima do profeta, porque o profeta é o cara que representa Deus. A única razão porque Elias podia falar com tanto rompante, com tanta certeza, não vai chover, senão segundo a minha palavra. Por que ele podia falar isso? Porque Elias nunca ia falar nada senão pela palavra de Deus. Só que eles tinham tanta intimidade, ele, depois Eliseu, tinha tanta intimidade com Deus, que eles podiam falar coisas que aparentemente Deus não tinha falado antes. Eles falavam coisas, vai acontecer isso. E depois a Bíblia fala, e aconteceu conforme a palavra aqui de Eliseu, naquela da viúva, lembra? Que ela não tinha mais farinha, não tinha mais o que fazer. Elias falou, vá lá, faça um bolo primeiro para mim e depois para você e seu filho. E assim diz o Senhor, não vai faltar, não vai acabar. Aí o texto fala que ela foi e fez segundo a palavra de Elias. Ela obedeceu. Ela fez segundo a palavra de Elias. E o que fala depois? Que durante todo o resto da seca, não faltou farinha, não faltou azeite, segundo a palavra de Elias. Segundo a palavra de Elias. Então, eu estou dando esses exemplos, e isso acontece várias vezes, é um refrão. Acontece 4 ou 5 vezes na vida de Elias, umas 6 vezes
na vida de Eliseu, essa expressão. Se aconteceu exatamente, teve coisas que Elias profetizou sobre a morte de Acabe e Jezabel, que lá na frente vai falar, aconteceu exatamente do jeito que Elias falou que ia acontecer. Então a Bíblia faz questão de registrar que realmente Elias dava a palavra de Deus e as coisas aconteciam segundo a palavra deles. Claro, não era a palavra deles, era a palavra de Deus. Mas isso representa uma maturidade, uma intimidade com Deus, uma união entre o homem e Deus que é muito raro. Nós devemos ser porta-voz de Deus, mas muitas coisas que nós falamos não acontecem. E não só nós, isso é geral. Quando, eu não estou abrindo os textos, né, mas 1 Samuel 3, né, quando o menino Samuel aparece na história, né, a mãe dele tinha pedido, Deus deu o filho para ela, aí ela devolve o filho para o Senhor, leva para o templo, né? No capítulo 3 fala assim, naquele tempo a palavra de Deus era muito rara. É uma descrição, hoje a gente pode dizer, a palavra de Deus é muito rara, depende do jeito que você olhar. Tem na televisão, tem no rádio, tem livros, tem igrejas, tem ministérios. Eu acho que nunca teve tanta abundância. No entanto, nós também poderíamos dizer, nestes dias a palavra de Deus é muito rara. Por quê? A Bíblia não é rara. Comentários sobre a Bíblia não são raros. Pregações não são raras. Mas quando foi a última vez que você ouviu Elias ou Eliseu ou alguém semelhante nesse mesmo tipo de ministério dizer, assim diz o Senhor? Então, quando nós estudamos Elias, né, a gente estudou lá que vai ter as duas testemunhas antes da vinda de Jesus e tal. Eu quero ler isso de novo com vocês, porque eu acho que é importante a gente ter essa visão do que Deus pretende fazer. Como que vai ser isso? Eu não sei, tem muitas perguntas, eu não sei como é que vai acontecer. O que essa história aqui representa é um profeta que quem está no controle da situação aqui, nessa história? Eliseu, ele está dando chamando todas. Ele fala o que o rei da Síria vai fazer, ele frustra tudo, ele desvia o rei da Síria. Agora o rei da Síria nem quer pegar mais o rei de Israel, ele quer pegar Eliseu, né? Então ele muda o cenário. Aí o exército vai atrás de Eliseu, com maior calma, pede a Deus, bota cegueira nesse povo. Aí eles ficam cegos, ele leva todo o exército para dentro da cidade de Samaria, coloca nas mãos do rei de Israel, que não é um homem temente a Deus. O rei de Israel fala assim, e agora? Posso matar todo mundo? Ele fala duas vezes, posso ferir, parece uma criança, né? Posso matar todo mundo? Ele diz, de jeito nenhum, você não fez nada, você nem capturou esse exército, você vai matar? Faz um banquete para eles. Gente, isso é fantástico. Ele muda a história, Eliseu muda a história. Ele faz algo acontecer. Agora, a pergunta é a seguinte, já vou ler no Apocalipse, né? Mas eu só completando isso aqui. Eliseu traz evidências do reino. Essas evidências do reino são milagres, como a gente vê também em Jesus. Ele traz essa visão sobrenatural, tanto de coisas futuras como de coisas que estão acontecendo que ninguém poderia saber. Mas ele interfere, ele governa, ele mostra o reino de Deus superior aos governos. É ele que dá jogadas para o rei da Síria e para o rei de Israel, para os dois. Os dois estão fazendo.
O rei de Israel, que representa, lembra, o rei de Israel na Bíblia, nessa história, Israel é a igreja, representa o povo de Deus. Então, o rei de Israel, ele não é uma pessoa temente a Deus. Então, nós estamos vendo um cenário em que a igreja, que é povo de Deus, grande parte da igreja não está sendo fiel a Deus, e a liderança não é fiel a Deus. Esse é o cenário de Eliseu. E o rei da Síria é um rei de uma outra nação. Ok? Mas Eliseu, ele tem o controle sobre os dois. Ele representa o reino de Deus. Ele faz o exército inteiro da Síria ficar que nem um bando de ovelhinhas, leva para dentro da cidade que eles queriam capturar, que eles queriam vencer, e ao invés de fazer, porque muitas vezes na Bíblia, quando Deus intervém na história, há uma batalha entre o povo de Deus e o inimigo, e Deus dá vitória para o povo de Deus. Tem batalhas que o povo de Deus não precisa fazer nada, né? Josafá, o exército nem lutou, mas eles foram se matando uns aos outros. Tem aquela outra história de Ezequias, né? Quando o exército da Síria vem contra Jerusalém, e de noite o anjo do Senhor vai e mata todo mundo, mas é morte. Mas o interessante dessa história de Eliseu, outra vez, eu tenho falado, essas histórias de Eliseu não tem paralelo. Nenhum outro lugar no Velho Testamento tem esse tipo de milagre. Tem milagres, mas Deus cuidando de uma mulher que não tem filho, ressuscitando o filho dela, não tem. Deus fazendo o machado flutuar, não tem essas histórias. Em outro lugar no Velho Testamento não existe paralelo. Outra coisa que não tem paralelo é isso aqui: Deus intervindo na batalha, mas sem morte. Não tem mortes nessa batalha. E isso vai acontecer de novo. Na próxima história, vai ter um outro cerco, uma coisa terrível, depois nós vamos chegar lá, mas só para fazer essa ligação. O exército da Síria cercou Samaria, isso algum tempo depois. Cercou a cidade de Samaria, teve tanta fome que teve mãe que comeu o próprio filho, coisas absurdas. Só que depois, Eliseu chega também com maior calma e fala assim: tá assim, mas amanhã vai ter fartura, amanhã vocês vão comer à vontade. E até um dos oficiais do rei fala assim: que absurdo, você está falando bobagem. E aí Eliseu fala assim: você vai ver, mas não vai poder experimentar. Mas o importante é que é aquela história dos 4 leprosos. O exército inteiro da Síria foge de 4 leprosos, não tem batalha, não tem morte, eles largam todas as comidas, tudo que eles têm, e Samaria come com fartura no dia seguinte. Então são 2 histórias de Eliseu sem paralelos. Não tem outro exemplo no Velho Testamento de Deus governar e de Deus derrotar o inimigo sem mortes. Nós temos vários exemplos em que o inimigo morre sobrenaturalmente, vitória sobrenatural, os inimigos morrem. Mas esses são 2 exemplos, e isso nem na vida de Jesus. Então Eliseu está apontando para onde? Esse ministério de Eliseu está apontando para onde? Está apontando para o milênio. Isaías capítulo 2. Então já a gente vai ler também, mas antes nós vamos para o Apocalipse. Só queria completar essa ideia, mostrar que essa maturidade, esse nível de Elias e Eliseu, em que eles falavam a palavra de Deus e as coisas aconteciam segundo a palavra deles. Então nós vamos para Apocalipse 10, eu só quero mostrar aqui como ele também fala sobre o tempo do fim. Eu não sei exatamente como isso vai acontecer, tem várias peças no quebra-cabeças das profecias de Deus sobre o tempo do fim, e é difícil juntar todas as peças, mas vamos lá.
eu não vou ler todo o capítulo 10, mas só queria mostrar que tem um anjo, aparece um anjo no versículo 1, Apocalipse 10, 1. No versículo 2, esse anjo ele tem na mão um livrinho aberto. E ele, depois tem os 7 trovões, mas depois no versículo 5, o anjo que vinha em pé sobre o mar, sobre a terra, que é esse que tem um livro aberto, versículo 6, ele jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, a terra e o que nela há, o mar e o que nele há, que não haverá mais demora, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver prestes a tocar a sua trombeta, se cumprirá o mistério de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Então, gente, tem muitas coisas complexas, eu só quero chamar a atenção para um detalhe. Tem várias sequências no livro de Apocalipse, tem 7 selos, agora tem 7 trombetas. Não importa uma porção de outras coisas, só quero pegar um detalhe. Tem 7 trombetas. No capítulo 11, no próximo capítulo aqui, quando toca a 7ª trombeta, no versículo 15, 11, 15, o 7º anjo toca a sua trombeta e aí fala que os reinos do mundo se tornam os reinos do Senhor Jesus para todo sempre, ou seja, é o fim da história. Tá certo? Então, só para a gente se situar. Não estou querendo pensar em nenhuma outra coisa, só quero nos situar aqui. No capítulo 10 fala o seguinte: quando estiver prestes, ou seja, um pouquinho antes, olha o que está escrito no versículo 10, versículo 7. Quando estiver nos dias da voz do 7º anjo, o que vai acontecer na voz do 7º anjo? O fim desta era. Você lê no capítulo 11, quando o 7º anjo toca, é o fim. Todos os reinos da terra se tornam os reinos do Senhor Jesus. É o reino de Deus na plenitude. Acabou tudo, acabou a história, Jesus começa a reinar. Só isso que a gente precisa saber. Aqui diz, nos dias do 7º anjo, quando ele estiver prestes a tocar. O que quer dizer isso? Um pouquinho antes. Quando ele está quase tocando a 7ª, o 7º anjo está quase tocando, o que vai acontecer? Vai cumprir o mistério de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Então, tudo que Deus falou, tudo que Deus prometeu, Jesus não vai voltar enquanto tiver coisas por cumprir, enquanto tem coisas que ele prometeu. Por exemplo, ele falou que vai mandar Elias. Jesus vai voltar antes que venha Elias, antes do grande e terrível dia do Senhor? Não vem. E tem várias outras coisas. Então ele diz, quando o 7º anjo está em posição, está quase tocando, trombeta final, vai acabar tudo, mas antes. Agora, para Deus, o que é um segundinho, para nós talvez sejam 10 anos, né? É assim. Mas quando está quase tocando, está nos últimos instantes, aí o tempo de Deus e o nosso tempo, que é um pouquinho diferente, né? Mas quando estiver quase na hora de tocar a 7ª trombeta, tudo que Deus prometeu vai se cumprir. E aí ele fala, esse anjo que está falando isso, ele tinha um livrinho aberto na mão. E aí versículo 8, então a voz que eu do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo, vai, toma o livrinho aberto. Aí tem aquela história igual aconteceu com Ezequiel, né? Que ele come o livrinho é doce na boca e amargo no estômago. A palavra de Deus é maravilhosa, é fantástica, mas tem alguns aspectos do cumprimento da palavra que causam dores de parto. Ok? Mas o que eu queria chamar a atenção é o versículo 11. 10, versículo 11. Então me foi dito, importa que profetizes outra vez. Aqui fala acerca de, mas pode ser também traduzido como que profetizes para muitos povos, nações, línguas e reis. E o capítulo 11 já começa falando das duas testemunhas. O que eu estou querendo falar com tudo isso? Estou querendo dizer que aqui em Apocalipse
está escrito, aí ele fala isso, que vai cumprir todo o mistério de Deus antes da 7ª trombeta, ok? Antes da 7ª trombeta, vai se cumprir. Aí ele dá o livro para João comer. Lógico que não vai ser o apóstolo João, mas João é um representante. Então, assim como João comeu esse livro de todo o propósito de Deus, nos últimos dias, o povo de Deus, eu não creio que seja uma pessoa nem duas, mas as pessoas que Deus chama para serem profetas, como Elias e Eliseu, como o apóstolo João, essas pessoas vão comer a palavra de Deus. Esse comer significa que a palavra de Deus faz parte. Eu me torno um com a palavra. Tem doçura, mas tem amargura. As duas coisas fazem parte. Jesus tinha prazer em fazer a vontade de Deus, mas ele chorou, suou gotas de sangue, porque tem dores de parto, tem sofrimento para trazer essa palavra à luz. Mas isso vai acontecer, e aí no capítulo 11 ele descreve as duas testemunhas que falam para reis que ninguém consegue matar e que representam esse retorno, esse cumprimento do ministério profético. Então, o que eu estou querendo dizer? Que isso que aconteceu com Elias e Eliseu foi um prenúncio, e a Bíblia está falando que no final, essa palavra de Deus, que eu e você gostaríamos de ver de novo, você não gostaria de ver alguém, não precisa ser eu, não precisa ser você, não é verdade? Se alguém falar a palavra de Deus para presidentes, para líderes, pode ser prefeito, pode ser governador, pode ser presidente da nação, pode ser presidente de uma empresa, pode ser para os corruptos da Petrobras, pode ser para líderes das igrejas. Vocês percebem? O que esses homens fizeram? Eles falavam a palavra de Deus. E as coisas aconteciam segundo a sua palavra. Então, gente, eu estou falando, não é uma coisa que eu estou vendo. Se eu olhar para mim, eu não estou falando a igreja A ou a igreja B, tem igrejas que estão cheias de problemas. Gente, nós estamos olhando para nós mesmos, fala a verdade. Vocês estão vendo alguma coisa boa? Vocês estão vendo algum potencial? Vocês estão vendo alguma possibilidade de falar a palavra de Deus como naquela época? Eu não estou vendo nenhuma. Mas ele falou que vai acontecer. Ele falou, importa, vai acontecer. Ele jurou por aquele que criou os céus e a terra e tudo que há neles. Ele falou, o que Deus determinou vai acontecer. Vocês entenderam isso aqui? Ele está dizendo, Jesus não volta se isso que ele prometeu não acontecer. Isso vai acontecer. Deus vai levantar a palavra dele de novo. Vai ter uma palavra tão pura quanto na boca de Elias e Eliseu. Isso é que eu entendo, né? Isso que eu entendo, que estou oferecendo para vocês. Ok, agora só queria ler, então, falando sobre essa história de Eliseu vencer uma batalha sem ter batalha, ok? Isso eu acho impressionante. Comecei a pensar, a meditar nessa história e fiquei pensando, gente, que coisa. Não, você olha para outras coisas da vida de Eliseu, tem paralelos. Jesus, igual Eliseu fez, Jesus também fez. Eliseu é uma figura de Jesus. Coisas que Eliseu fez, a igreja primitiva fez. Então tem paralelos, tem coisas que aconteceram, mas isso aqui eu não vi paralelo ainda. Então isso me fala a respeito de algo que vai acontecer, e eu creio que no reino milenar. Isaías capítulo 2, tem uma profecia, tem várias outras semelhantes, mas essa aqui é talvez a mais clara, que fala, a gente entende claramente assim, a gente aqui não usa o termo milênio, mas a gente entende que essa profecia é uma profecia do milênio, assim como Isaías 11 fala
que o lobo vai deitar com a ovelha, né? Que a criança vai brincar junto com a cobra, morará o lobo com o cordeiro, o leopardo com o cabrito, o bezerro, filho de leão, animal cevado viverão juntos. Quando que vai acontecer isso, gente? Quando que vai acontecer isso? Quantos gostariam? Quem quer estar presente nesse zoológico sem cercas, né? Eu quero ver isso, eu quero brincar com um filhote de urso, você não quer assim? Um urso de verdade, pegar no colo, né? Gente, isso é maravilhoso, isso é tremendo. Mas ele fala aqui em Isaías 2, ele fala, olha, vamos ler esses primeiros 4 versículos aqui de Isaías 2. Visão que teve Isaías a respeito de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes. Se engrandecerá por cima dos outeiros. Concorrerão a ele todas as nações. Virão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó. Ele nos ensinará o que concerne aos seus caminhos, para que andemos nas suas veredas. De Sião sairá a lei, de Jerusalém a palavra do Senhor. Ele, então aqui vai estar descrevendo, assim, primeiro que fala que Jesus vai estabelecer o reino. Nosso querido irmão Asher profetiza e afirma que isso aqui é literal. Jesus vai reinar em Jerusalém, vai voltar para Jerusalém, e eu acho que assim, como que eu vou contestar isso? Ele vai escolher alguma outra cidade? Ele vai... onde que Jesus vai estabelecer o reino dele? Como é que ele vai cumprir todas essas profecias? Tem muitas profecias que falam sobre isso. Então, Jesus reinando em Jerusalém, todos os povos falam assim, vamos lá, vamos. Você já pensou? Hoje a gente vai para Jerusalém para ver coisas históricas, né? Já pensou a gente fazer uma caravana para Jerusalém para ver Jesus? É outra coisa, né? É outra coisa. Nós vamos lá para ver o rei, e ele vai nos ensinar os seus caminhos. Mas aí fala, versículo 4, que ele exercerá o seu juízo. Como que Jesus vai trazer esse reinado de paz e harmonia? Ele precisa ter um reinado firme, ele precisa corrigir, ele precisa repreender, ele precisa exercer juízo. Mas olha como é o juízo do Rei Jesus. Ele exercerá seu juízo entre as nações e repreenderá a muitos povos. E o que esses povos repreendidos vão fazer? O que fala o resto do versículo? Eles converterão suas espadas em arados. Aí alguém precisa ter muita tecnologia para traduzir isso para o século XXI, né? Que eles vão colocar todos os mísseis atômicos, né? Eles vão converter todas as coisas bélicas em instrumentos de paz, né? Eles vão converter suas espadas em arados, suas lanças em podadeiras. Não levantará a espada nação contra nação, nem aprenderão mais a guerra. Esse é o reinado de Jesus, e é isso que eu vejo quando eu estudo essa história de Eliseu, como ele agiu com o exército da Síria. Eu vejo um prenúncio. É um prenúncio, claro, ele simplesmente estava dando um sinal, mas ele estava mostrando. E a forma como ele fala com o rei de Israel, vamos terminar assim, só lendo esse final da história, em 2 Reis 6. O rei de Israel, que é filho de Acabe, não dá um nome para ele aqui, mas é muito difícil não ser Jorão, filho de Acabe, esse rei. Então, vamos reler aqui do versículo 18 em diante, para pegar bem o texto bíblico. Então, o inimigo estava descendo para capturar Eliseu. Eliseu pediu para que o Senhor ferisse de cegueira, e Deus feriu de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Versículo 19, disse-lhes Eliseu: não é este o caminho, nem é essa cidade. Segui-me e vos guiarei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Tem gente que fica preocupado, fala assim, nossa, mas
Eliseu falou uma mentira aqui. Né? Ele falou assim, não é essa cidade. Era essa cidade sim, eles queriam pegar Eliseu, ele estava no lugar certo. Né? Ele falou uma mentira aqui? Não, mas na verdade o que o rei da Síria queria mesmo era o rei de Israel. Ele só queria pegar Eliseu porque Eliseu estava obstruindo. Então, não estava falando uma mentira. O Senhor, ele os guiou a Samaria. Versículo 20. Tendo eles chegado a Samaria, disse Eliseu, ou seja, orou: ó Senhor, abre a estes os olhos para que vejam. O Senhor lhes abriu os olhos, olharam e viram que estava no meio de Samaria. Aqui também, assim, como eu sempre falo, Deus tem tudo gravado em vídeo, tenho certeza disso. Todas as coisas históricas, está tudo gravado em vídeo. A gente vai ter bastante tempo, nem vai ter tempo, né? Mas a gente vai ter muita oportunidade de ver os vídeos. Você não acha? Eu acho que nós vamos poder ver vídeos. Então, eu quero ver esse exército. É uma das coisas que eu quero ver, está na minha listinha. Eu quero ver esse exército na hora que eles abriram os olhos. Eles estavam seguindo Eliseu, foram para dentro da cidade de Samaria, aí falou assim: Deus, agora pode abrir os olhos deles. Aí eles abriram os olhos e eles estavam dentro da cidade de Samaria, todos cercados, né, com o exército de Israel. E aí tem essa cena também, versículo 21. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: feri-los-ei, meu pai. Então, aqui tem essa atitude, né? Ele quer assim, Deus deu o meu inimigo nas minhas mãos. Posso matar? Mas ele chama Eliseu de pai. Isso é a expressão que usavam os filhos dos profetas. Os filhos dos profetas chamavam Eliseu de pai. Eliseu chamava Elias de pai. Lembra quando Elias foi arrebatado? Eliseu gritou: meu pai, os carros de Israel, os carros de fogo, estou vendo tudo. Então, era a expressão que eles usavam. O rei de Israel, isso mostra que Eliseu, ele que está controlando as coisas. Agora, para o rei de Israel, isso é uma coisa falsa, porque ele não faz nada que Eliseu manda, assim, no sentido espiritual. Ele não tem nenhuma mudança de coração aqui. Mas ele tem uma atitude totalmente errada. Posso matar? Versículo 22. Respondeu Eliseu: não os ferirás. Feririas tu os que tomasses prisioneiros com tua espada e com teu arco? Põe-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e voltem a seu senhor. Aí, vamos dar o crédito para o rei de Israel. Ele fez com gosto. Ele assim, coloca pão e água, isso é figurado, claro que ele não estava dizendo só pão e água, né? Era comida, né? Comida e bebida. Mas o rei de Israel, ele cumpriu a letra, ele fez um banquete para um exército inteiro. Isso foi uma cena nunca antes vista na história do mundo, né? Um inimigo que estava invadindo, atacando continuamente, a oportunidade de matar o inimigo, é tipo Davi com Saul nas mãos. Vamos acabar com essa história de vez agora. Não, faz uma festa para eles, faz um banquete para eles. O rei pode falar assim: que? Você está me achando com cara de tonto? Eu vou fazer isso? De jeito nenhum. Não, ele fez um tremendo banquete, mandou que eles fossem embora, e aí fala: pelo que não entraram mais tropas de sírios na terra de Israel. Eu estou colocando isso como uma figura do reinado de Jesus. Jesus vai mudar a história, vai mudar as práticas, vai mudar os costumes dos reis, das nações, vai acabar com a guerra. Não é tremendo isso? Isso é fantástico, isso é tremendo. A gente vê o que Deus é capaz de fazer. Então, são evidências do reino. Algumas coisas podem e devem acontecer no nosso tempo. Nós não devemos olhar para essas histórias, as histórias de milagres, de coisas assim, como coisa que não pode acontecer. Pode acontecer. Só que é lógico que isso não vai
acontecer sem que haja esse amadurecimento. Deus quer levantar um povo maduro, unido com Ele. A intimidade de Elias e Eliseu com Deus é que dava base para que eles falassem segundo a minha palavra. Isso é algo que a palavra promete que vai acontecer de novo. Então nós podemos ver evidências do reino agora. Como que vai ser essa atuação nos últimos tempos? Só para a gente pegar um pouquinho assim dos pedaços. Nos últimos tempos, a Bíblia fala de muita perseguição. A Bíblia fala que nós venceremos pela morte, pela derrota. Mas, ao mesmo tempo, nós temos exemplos de Eliseu, de Elias também, que chegavam diante dos reis. Depois Elias escondeu, né? Mas ele chegava diante dos reis e falava: assim diz o Senhor. E os reis tremiam diante dele, porque sabiam que acontecia mesmo, né? Então, nós temos situações, nós temos profecias de que Deus vai levantar um forte testemunho da sua palavra nos tempos do fim, mas que vai haver também a perseguição. Então são várias coisas que vão acontecer simultaneamente. As próprias duas testemunhas do capítulo 11 são mortas, né, no final do ministério deles. Então são muitas coisas, nós não precisamos nos preocupar com todos os detalhes, mas nós devemos esperar, ansiar. Senhor, nós queremos que o Senhor mostre o Teu reino. Queremos que o Senhor complete tudo que precisa ser feito, cumprido antes da Sua volta. Se nós queremos de fato que Jesus volte, eu abriria mão de qualquer coisa. Não precisa acontecer isso, não precisa acontecer aquilo. Volte, Jesus. Volte que já resolve tudo. Mas Ele tem um plano, Ele não vai fazer assim. Ele vai fazer de acordo com aquilo que Ele prometeu. Então, vamos colaborar, vamos fazer parte desse mover de Deus. Senhor, nós Te agradecemos, ó Deus, por todas as oportunidades que nós tivemos esse ano de estudar a Tua Palavra. Somos gratos a Ti, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor nos mostrou, por aquilo que pode mudar a nossa vida, a nossa perspectiva, a nossa visão espiritual. Mas, Senhor, nós queremos muito mais. Queremos não só ver, pensar, imaginar, visualizar, mas nós queremos também participar, queremos ver o Teu reino sendo evidenciado, porque o Senhor vai voltar para trazer o reino em plenitude depois que o Teu reino for sinalizado. O Teu reino precisa ser visto, precisa ser testemunhado. As pessoas, as sociedades, os governantes, as autoridades, muitas pessoas precisam conhecer o testemunho do Teu reino. E, ó Deus, ajuda-nos que nós não sejamos os empecilhos para que isso aconteça. Em nome de Jesus te pedimos. Amém.